Está no ar o programa Espaços de Vida com o Padre Edson Tomé. Você com sede demais, que quer andar com Jesus, no exercício interior sempre se escuta um clamor. Ninguém está só. Olá, você que me acompanha através dos canais da Rádio Amar e Servir. Que bom, que alegria ter você aqui comigo para iniciarmos esse itinerário humano e espiritual. Um espaço para falarmos da vida, para aprofundarmos a nossa vida espiritual, entendendo que esse caminho não se faz sozinho, faremos juntos. Por aqui, cada semana, um tema desenvolvido para te ajudar a peregrinar nesse bonito caminho que chamamos de vida. Sou o Padre Edson Tomé, jesuíta, e a partir de agora você está comigo em Espaços de Vida. Falar de jovem é falar de você que nos escuta, é falar da vida, do desejo de ser mais, é falar do nosso projeto de vida. Como acompanhante de jovens, tenho escutado acerca dos muitos medos que experimentamos diante dos desafios que enfrentamos, diante da nossa própria história, vislumbrando assim um futuro de esperança. Jesus mesmo nos chama, cada um para um projeto de felicidade. O chamado é pessoal, a vivência comunitária, mas a resposta é sua. Para a escuta desse chamado, é preciso que tenhamos espaços como este, para que possamos aprofundar a escuta e respondermos com liberdade as perguntas fundamentais da nossa vida. Jesus fez isso com Pedro e também faz isso conosco. Por isso, convido você a escutar o texto bíblico que nos inspira, que quer inspirar a nossa reflexão, que está em João, capítulo 21, de 15 a 24. Pois seria bom que você pegasse a Sagrada Escritura para que pudesse acompanhar melhor o Evangelho de hoje. Eu quero que você acompanhe comigo. Repito, o Evangelho de João, capítulo 21, de 15 a 24. Que diz o seguinte: Depois de terem comido, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia a ele de glorificar a Deus.
E dito isto, disse-lhe: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segues-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Palavra da salvação. Querido ouvinte, esse evangelho narra o encontro do ressuscitado com os discípulos depois da experiência trágica de sua morte. Depois do seu projeto de vida falho, débil, haver ficado pelo caminho. É a terceira vez que o ressuscitado vem ao encontro deles e todos o reconhecem. Não só ele come pão e peixe com eles. Na sequência, o evangelho de hoje nos diz que Jesus faz 3 perguntas a Simão Pedro. Pedro, tu me amas? E a resposta de Pedro é sempre: eu te amo. E em consequência, uma missão de apacentar, de cuidar. E depois a consciência de Pedro: sim, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Como você pode ver, toda a fala do ressuscitado gira em torno do amor e da fidelidade. Palavras-chave no Evangelho de João. O amor é o centro da missão de João, de Pedro e da sua missão. O que tem sido, durante esse tempo, o centro da sua vida, do seu agir, do seu ser. Com qual amor você tem respondido a Jesus? Qual o amor que tem movido a sua vida? Jesus confere a Pedro a tríplice missão de ser guia da comunidade, ainda que ele não fosse perfeito no amor. E a você? Qual a missão que você recebe de Jesus como batizado, como batizada, como discípula missionária? Todo esse itinerário é para chegarmos a algo mais profundo nesse evangelho. Para chegarmos a algo que tem a ver com a nossa identidade, com o nosso modo de ser, com a nossa resposta, com o nosso modo de viver nesse mundo. Trata-se da experiência do chamado. Algo que move toda a nossa existência. Por isso, em seguida, Jesus faz o convite a Pedro: segue-me. Quanto a ti, segue-me. Como é bom ouvir essas palavras de Jesus. Ela tem força, ela tem movimento, ela nos evoca a vida verdadeira e profunda. Como seguir, verdade? Com quem seguir? Para onde ir? O que fazer? São perguntas que surgem da escuta desse evangelho. São perguntas que surgem na sua vida, na minha, na sua. E às vezes não sabemos responder. Você já parou para responder essas perguntas fundamentais? O que você já escutou de Jesus? Qual que é a pergunta de Jesus para você? Tu me amas? Ou segue-me?
Te sugiro tomar o lugar de Pedro ou do discípulo amado para escutar o que diz Jesus e para responder a esse apelo de Jesus. Por mais que a nossa experiência seja comunitária, repito, a resposta ao chamado é pessoal, é sua. A vida é sua, a existência é sua, a história é sua. Por isso é você mesmo que precisa fazer esse tempo de silêncio, de escuta, de discernimento, para melhor responder aquilo que te deixará feliz plenamente. Uma resposta que é: eu te amo, eu te escuto e eu seguirei contigo. Somos espaços de vida, com um horizonte maior. Você está ouvindo o programa Espaços de Vida com o Padre Edson Tomé. Pro mundo ter mais sabor. Somos espaços de vida, com um horizonte maior. Você está ouvindo o programa Espaços de Vida com o Padre Edson Tomé. Pro mundo ter mais sabor. Voltamos agora com o segundo bloco do programa Espaços de Vida, aqui na Rádio Amar e Servir. Que bom ter você comigo. A você que chega agora, no primeiro bloco, ouvimos o Evangelho de João, capítulo 21, de 18 a 24. Sobre a pergunta de Jesus a Pedro: tu me amas? E Jesus confere a Pedro a tríplice missão de ser guia da comunidade. Ainda que ele não fosse perfeito no amor. Por isso perguntávamos: qual o amor com que você tem amado, com que você tem cuidado, com que você tem pensado o seu projeto de vida? E em seguida, esse itinerário preparava para a escuta do chamado profundo, o chamado que é pessoal, que exige de nós silêncio e coragem para respondermos com entusiasmo o convite de Jesus. E agora quero continuar conversando com você a partir da vida, a partir da sua experiência. Como tem sido para você esse tempo da vida? Como tem sido para você a escuta do chamado e como tem sido para você a experiência da resposta? Qual o seu itinerário, por onde você caminha, não é? E qual o tempo que você tem dado para responder essas perguntas fundamentais? Penso que o Evangelho de João, que nos inspira hoje nesse itinerário humano e espiritual que iniciamos, é propício para que possamos refletir sobre qual ou quais foram os chamados que escutamos de Cristo ao longo da nossa vida. Ou podemos, qual que é o seu chamado? No Evangelho, como vimos, o chamado é comunitário, ou melhor, o chamado é feito para a comunidade, mas ele é específico para cada um de nós. Ele nos alcança em profundidade, ele nos alcança onde quer que nós estejamos, e ele fala diretamente a cada um de nós. Por isso, o chamado
é diferente para cada um de nós. São muitas as necessidades para a construção do reino de Deus. Portanto, muitas as funções, muitos os modos, as maneiras, não é? Para que nós possamos responder nessa busca do caminho pela felicidade, pela realização pessoal, não é? Profissional, resposta à nossa existência. No Evangelho, Jesus dizia a Pedro: quanto a ti, segue-me. Esse segue-me tem força. Ele é inspirador. E insistia Jesus, diante das perguntas de Pedro: segues-me tu? Esse chamado é para ti. Não há que perguntar por tantos ou pelas dificuldades, mas há que responder e ter essa consciência de que esse chamado é para ti, é para mim, é pessoal. A nossa certeza deve ser que de Cristo sempre nos capacita para o que somos chamados e chamadas. E essa certeza nos é dada pelo Espírito Santo que recebemos. Força criadora de Deus que nos impulsiona sempre à escuta e à resposta generosa diante do chamado. Se ainda estamos em dúvida, se não conseguimos nos decidir, também é motivo de nos alegrar com a oportunidade que temos de poder responder a esse chamado existencial, humano e espiritual. Aceitemos, pois, o convite. Peçamos o Espírito Santo que nos ajude a responder a esse chamado, a abrir o nosso ser para a escuta da voz de Jesus que nos chama e nos diz: quanto a ti, segue-me. Nesse sentido, falar do projeto de vida é falar da busca de sentido, é falar dessa perspectiva de projetar a nossa vida, de sonhar um caminho possível para ser feliz, para se realizar como pessoa. Nesse sentido, o programa que iniciamos hoje, Espaços de Vida, quer ajudá-lo. A partir da experiência de Jesus e seus discípulos, a conversar sobre o seu projeto de vida, inspirados no Evangelho de Jesus. Hoje, no Evangelho de João, com essa experiência de Pedro, essas duas perguntas: tu me amas? Apacenta as ovelhas, cuida. E a segunda: queres seguir-me? Tu segue-me. Quanto a ti, segue-me. Sugiro que você se coloque no lugar de um dos discípulos, do discípulo amado ou de Pedro, e pergunte pelo seu chamado fundamental. Você está chamado a quê nesse mundo? Qual o sentido que você está dando para a sua vida? Quais são os teus sonhos? Quais são as tuas buscas, as lutas? Que sentido você gostaria de dar à sua vida? No agora da sua vida, como você gostaria de estar vibrando? Com que resposta? Para isso, vamos seguir nos inspirando nessa pergunta fundamental. O que lhe diz Jesus e o que você tem respondido a Ele? É preciso parar, é preciso escutar para melhor responder
com a nossa vida, com o nosso ser, a esse chamado. Pois você que nos acompanha nos passos de vida, gostaria de convidá-lo a seguirmos caminhando juntos nesse itinerário humano e espiritual que iniciamos. Você pode acompanhar a nossa programação, você pode entrar em contato conosco por meio do WhatsApp, do Instagram, do site, do portal da Rádio Amar e Servir. Se você tem perguntas, sugestões, entre em contato. Converse conosco. Nós estamos aqui para te escutar, para saber sobre as suas perguntas fundamentais, os teus desejos e interesses, para que a gente possa continuar respondendo existencialmente a essas perguntas, a partir dos temas que vocês também poderão nos ajudar a pensar sobre esse nosso espaço de vida. Como foi bom ter você aqui comigo hoje. Entre em contato conosco por meio das nossas redes sociais, sugerindo temas, partilhas, e vamos seguindo juntos, conectados, conectadas. Sou o Padre Tomé e você está na Rádio Amar e Servir, a rádio que é a sua companhia. Continuemos conectados. E para encerrarmos esse nosso encontro, vamos fazer essa oração junto comigo. Pai de amor, concede-nos a graça de orientar o nosso projeto de vida para que todos tenham vida segundo a Tua vontade. Aproxima-nos cada vez mais da realidade juvenil, das diferentes circunstâncias e em todas as fronteiras da humanidade. Desejamos, a exemplo de Jesus, ser guiados pelo Espírito com audácia profética para encontrar-te em todas as coisas e todas as coisas em ti. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor nos mostre a sua face e tenha piedade de nós. O Senhor volte o seu rosto e nos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois até o próximo encontro, eu conto com você, com a sua pergunta, com a sua participação. Um grande abraço, até o próximo Espaços de Vida. Somos espaços de vida, com um horizonte maior. Você ouviu o programa Espaços de Vida com o Padre Edson Tomé. Trindade de amor, pro mundo ter mais sabor.